Olá, que bom ter você aqui na aula 3. Já aprendemos a configurar a página e a padronizar os textos. Agora vamos falar sobre organização. Muitas vezes a gente precisa colocar uma lista de preços, um cronograma, comparar dados no nosso documento. O jeito instintivo é usar a barra de espaço para empurrar as coisas, né? Mas aí na hora de imprimir sai tudo torto. A solução correta é a tabela. Eu vou te ensinar não só a inserir a tabela, mas a dar um banho de loja nela. Vamos aprender sobre respiro e alinhamento. Vamos para a tela. Para inserir uma tabela, nós vamos no menu Insert ou Inserir, Tabela ou Table no inglês. Aqui vamos clicar na seta e aqui veja que ele já aparece no documento a tabela que a gente pode fazer. Então vamos colocar uma tabela de 3 por 3 aqui, uma tabela simples. Eu vou aumentar o tamanho um pouquinho para a gente ter uma visualização melhor do que está escrito dentro. E essa tabela a gente consegue mover no documento, certo? Ponto importante aqui, para mover essa tabela sem mover o eixo dela, a gente pode fazer da seguinte forma. Quando a gente clica e segura o Shift do teclado, a gente vai arrastar para baixo, por exemplo, ó, veja que ela está arrastando e ela não está pulando fora. Ó. Se eu solto o Shift, ele começa a pular fora. Se eu volto a pressionar o Shift, ele só vai descer em linha reta. Ou ir para a esquerda, ou ir para a direita, ou subir. Então, ele vai manter o eixo central que ele estava. Vamos colocar aqui descrição, quantidade, valor, por exemplo. Então, vamos aqui, temos algumas opções. São elas quais? Primeiro de tudo, eu gosto do alinhamento da tabela. O que é isso, Everton? A gente vai vir aqui em Table Layout, ou Layout de tabela. Vamos ter esses 9 tipos de alinhamento aqui. Se eu selecionar todos os textos e clicar neste, é o alinhamento padrão. Clicar neste, ele vai alinhar, mas ele vai se manter ao topo. Este, ele vai alinhar à direita e vai se manter ao topo também. Os do meio, eles vão se manter no meio da sua célula. Então, vamos clicar aqui, alinhamento à esquerda, centralizado verticalmente. Alinhamento centralizado, alinhado verticalmente e horizontalmente. Aqui alinhado à direita, mas alinhado ao centro, no horizonte. Aqui também é a mesma coisa. Basicamente, são 3 diferenças. O que muda é a altura de cada um. Para a gente manter uma coisa estética, vamos manter centralizado e no meio da altura. Eu vou aumentar um pouquinho só o tamanho para a gente ter uma visualização melhor. Então aqui, as tabelas do Word, elas são muito simplórias, né? Então, que formas a gente tem para trabalhar com elas? Nós podemos adicionar sombras, no caso aqui é o sombreamento. Então, eu vou clicar aqui na setinha. Aqui eu posso adicionar uma cor da minha marca, por exemplo, da sua marca, ou cores neutras. O importante aqui é que tenha um contraste entre a cor do texto e a cor do fundo. Então, fazendo isso, a gente guia o olhar do leitor para onde a gente quer. Primeiro ele tem que ler o texto, obviamente, então a gente vai deixar o texto um pouco maior, a gente vai lá no heading, vamos dar um duplo clique aqui porque está muito grande, então a gente modifica aqui, tá bom, heading, mas vamos deixar em 14, bold, vamos deixar em bold também, então a gente deixa os dados aqui. Aqui a gente pode mover a questão da divisória da tabela, mas a gente tem um outro detalhe aqui. Quando essa seta aparece, é o que a gente pode mover. Mas, se essa seta aparecer e eu só der duplo clique, a tabela vai se adequar ao tamanho do texto que está à esquerda dela. Então, se eu der um duplo clique aqui, e posso dar um duplo clique aqui também. Então, vamos voltar aqui porque eu quero a tabela grande mesmo. Vou ajeitar o alinhamento dela para o centro. Table Design, Table Layout, está no centro, perfeito. E agora, a borda das tabelas. O que a gente pode fazer com as bordas dela? Vamos selecionar a tabela completa. Pode selecionar de fora para dentro, não tem problema. E aí a gente vai aqui em Table Design. As bordas, a gente tem algumas opções. A gente pode sumir com todas as bordas, clicando em sem bordas, ou no border em inglês, vai ficar dessa forma. Ou a gente pode fazer o seguinte, cara, eu quero a borda da esquerda que ela saia e a borda da direita também. Um exemplo só, tá? Para deixar um material mais limpo. Left border. Opa, a gente vai clicar em left border e right border. Pronto. Agora ficou um pouco mais limpo. Ah,
ainda tem informação demais. Como já tem a cor ali em cima, eu quero tirar a borda do topo. Pronto, agora já ficou separado. Então tem essas coisas que a gente pode fazer. Dentro do Table Design, o próprio Word, ele dá algumas opções da tabela. Mas não é tão interessante trabalhar com isso, tá? Por quê? Essas opções da tabela, elas são têm um contraste muito grande, então cansa a vista do leitor e não é interessante para quem está lendo isso. Então vamos manter um pouquinho mais minimalista aqui, voltar um pouco e manter dessa forma. Agora você tem dados organizados, alinhados no centro e sem aquele monte de linha poluindo a visão. É assim que fazemos os nossos relatórios. Percebeu? Não é só inserir. É ajustar a largura automática, alinhar verticalmente, limpar as bordas. São esses detalhes de design que mostram que você tem um capricho e domina bem a ferramenta. Agora é a sua vez, crie uma tabela simples e tente usar o alinhamento vertical que aprendemos na aba Layout. Na nossa próxima e última aula, vamos resolver o maior pesadelo de todos: colocar imagens sem quebrar texto. Te vejo lá!